falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar nessa madrugada. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite, meu Deus, a cada um, que até o momento, Senhor, meu Deus, se preparou, se organizou, mas muitas vezes, Senhor, chega daquela maneira, aquela seta, aquele peso, e vai colocando, meu Pai, esse sono, coloca esse cansaço, esse desgaste, meu Deus. Não nos deixe ser roubado, meu Pai, nessa madrugada. Visita cada um, desperta. Que cada um, meu Pai, consiga permanecer vivo, meu Pai. Consiga permanecer, meu Pai, atento. Meu Deus, visita todos nós. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, fazer e entregar, meu Pai, uma mensagem poderosa. Que essa mensagem possa levar a uma transformação, uma modificação, uma elevação, meu Deus. Nós precisamos de Ti, meu Deus. A Tua palavra diz, eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Nós estamos encontrando algo, meu Pai, encontramos o Senhor, nós já sabemos. Mas, meu Pai, queremos encontrar todas as Suas bênçãos também, meu Deus. Que as Suas bênçãos nos persigam, nos acompanhem, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que a mensagem, meu Pai, que foi passada agora mesmo, às 23, ela venha trazer um efeito, meu Pai, duradouro, transformação, meu Pai, uma convicção, meu Pai, venha ser colocada em nós. E a mensagem de agora, meu Pai, venha ser, meu Pai, um fechamento, meu Pai, uma entrega, uma transformação de mente, uma renovação, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a nossa vida. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Não nos abandone, não nos deixe, meu Pai, fora dos Seus planos. Perdoa, meu Pai, se falamos, erramos, meu Pai. Perdoa, meu Deus, se não fizemos da maneira certa, do jeito certo, meu Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, meu Pai, que a preguiça passa longe, meu Deus, de nós. O Senhor desperte-nos, meu Deus. Meu Pai, nos deixe, Senhor, meu Pai, totalmente, meu Deus, meu Pai, atentos, meu Deus, não somente, Senhor, para frutificar e multiplicar, meu Deus, aquilo que o Senhor está entregando, mas atento na vida, atento, meu Deus, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Nós queremos dar condições para o Senhor operar, meu Deus, e opere, meu Deus. Nós te amamos, meu Pai, demais, e entregamos, meu Pai, essa reunião, esse trabalho, esta madrugada em Tuas mãos. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Agora mesmo, às 23, nós falamos sobre Débora e falamos sobre essa improvável. Essa mulher, ela mostra, né, que em qualquer lugar, em qualquer situação, mediante a qualquer problema, no meio de qualquer família, dentro de qualquer tribo, o improvável pode se levantar. A Bíblia não fala quantas piadas, quantas críticas ela recebeu. Mas para mim é muito claro a diferença entre o corajoso e o covarde. Porque quando a Débora se levantou, todas as coisas que pesaram e pesavam contra ela desapareceu. Às vezes a gente fica se pegando tanto em o que eu não devo fazer e esquece o que eu tenho que fazer. Eu já falei aqui em alguns cultos que às vezes a pessoa ela tem problema com mentira e ela está tão preocupada, eu não devo mentir. E não fica focado em qual é a verdade que está entrando para substituir essas mentiras. Eu não devo ser imoral.
Então, qual é a moralidade que está entrando para substituir essa imoralidade? Eu preciso ser corajoso. Qual é a coragem? Que espírito de coragem está entrando para eu substituir a covardia? Então, tem muita coisa que pode pesar contra nós. Mas quando nós realizamos coisas que nunca foi feita, ou até mesmo foi feita, mas não da nossa maneira, e tem tanta coisa que vem para nos pesar, para nos acovardar, para nos empurrar para trás, para trazer o quê? Um retrocesso para a nossa vida. Tudo que pesa contra você vai desaparecer quando você se levanta. A coragem tem esse efeito. O efeito de pegar aquilo que pesava contra você e fazer todos os outros se calarem. Resultados poderosos, testemunhos poderosos, fala muito mais alto do que as vozes da incapacidade, as vozes do medo, as vozes da covardia. Aqui eles olharam para Débora e encontraram uma mulher que tinha relevância. Quando olham para você, encontra relevância? Você está sendo relevante na sua casa? Você é relevante no seu trabalho? Você é relevante na igreja? Você é relevante nas redes sociais? Você é relevante para Deus? Porque quando você é relevante para Deus, todas as áreas se tornam relevantes também. Ela crê em Deus. E é interessante que pessoas relevantes, elas assustam as pessoas que não são relevantes. Elas motivam, elas estremecem, elas chacoalham, elas realizam tremores nos lugares. E mais do que isso, traz uma confusão. Quando lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que qualquer livro, do que qualquer PhD intelectual. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Aqui pressupõe que existe uma fraqueza em Deus. Mas se tem alguma fraqueza, muitos podem colocar que a fraqueza de Deus pode ser só misericórdia. Mas a sua misericórdia é a nossa fortaleza. Sim ou não? Porque se Deus ele não volta atrás, a gente é consumido. Se Deus não voltasse atrás várias vezes com o povo do Egito, aquele povo não existia mais. Porque tem momentos que você vê na Bíblia que Deus fala: eu não vou acompanhar você, porque se eu acompanhar eu vou matar todo mundo. Aí você vê um líder se levanta com Moisés e fala: mas então se o senhor não for, eu também não vou. Será que você faria a mesma coisa? Porque tem pessoas que vai sem Deus mesmo. Por quê? Para um líder como Moisés, se aquelas 3 milhões, 2 milhões de pessoas já eram, para muitos, seriam já o que era necessário. Quando a gente pega a liderança de Saul, era isso. Volta comigo, Samuel, para que o povo não ache que eu estou por baixo. Volta comigo que você tem uma força, Samuel. Você vê quando Samuel chegava ali ele foi ali para a casa de Jessé, né, pai de Davi, para ungir Davi, o povo já perguntou: você vem em paz? Porque o homem tinha uma autoridade. E quando você vê que essa fraqueza de Deus que é falada, pode deixar o versículo, é uma fraqueza que nós precisamos dela. Porque a fraqueza de Deus é a nossa força. A misericórdia dele faz cada um de nós acordar de manhã. A única maneira desse mundo ser sustentado é porque Deus faz crescer as coisas. Quando Paulo fala,
Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus fez crescer. Foi Deus que faz o mundo girar. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Será que a gente já parou para refletir e parar agora? E a gente analisar quem nós éramos quando chegamos na igreja? Quando conhecemos a fé? Cada um aqui vai lembrar o que fazia. E a gente tem até vergonha. Eu fui pegar umas fotos minhas, fotos minhas do passado, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, obrigado que a gente está aqui hoje, 2022. Você olha para trás e tem uma vergonha. Né? Pega a foto da minha avó, aquela foto bonita. O povo ficava tudo do lado de um telefone, né? Ficava do lado de um aparelho de jantar, um homem sentado e a mulher em pé, ou vice-versa. Mas tinha um padrão, né? Você viu que tinha uma regra, uma postura que havia seguido. E aquela época era certa. Agora o problema é daqui 30, 40 anos, hoje, o que eles vão olhar e falar de nós? De quantos estão aí fazendo tanta besteira? Agora, o que se foi, se foi. Você não vive do passado. A gente vive do quê? Do hoje, do agora, desse momento. Para posteriormente viver o hoje. O que eu faço hoje, eu vivo amanhã. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Nós tivemos um chamado. Deus colocou nosso nome na lista, chamou pelo nosso nome. E aqui a Bíblia já fala, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Eu não estava nem nesses poucos. Eu não estava nem nos sábios, não estava nem no poderoso e muito menos de nobre nascimento. E Deus gosta de trabalhar com esse tipo de gente. Porque fica mais evidente que foi Ele. 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. É muito forte esse versículo, porque ele mostra que Deus ele escolhe as loucuras. Porque a sabedoria humana é o que a gente vê hoje. É uma loucura a gente falar de família. É uma loucura a gente falar de valores. É uma loucura a gente falar que nós fazemos jejum. Se falar ainda de 24 horas é mais loucura ainda. É loucura você falar e casar, ir para um casamento e não ter bebida alcoólica. É uma loucura você tocar um louvor. Hoje em dia tem muita coisa que o mundo fala que é loucura. O mundo até hoje bate naqueles que dizimam e ofertam. Acha uma loucura. Mas o mundo já dizima para o diabo. Dizima nos seus prejuízos, dizima nos seus hospitais, dizima nos medicamentos. O mundo já está dizimando. Mas a diferença é que o diabo ele coloca um nome mais bonito. A pessoa ela passa uma vida buscando... Eu lembro de uma frase que eu ouvi, aí eu não lembro direito de onde foi, que o homem passa uma vida buscando riqueza e destruindo a sua saúde. E depois, no final, ele usa a sua riqueza para tentar voltar e restituir a sua saúde. O mundo ele vive buscando por algo, nós buscando por uma coisa só. Quando a gente entende que a gente busca só por uma coisa, a gente tem as outras coisas. Deus ele fala, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. A gente vê todo dia isso aí. Você vê pessoas, né? A bispa estava falando esses dias no altar ainda. Ela estava dizendo que ela usou a palavra, eu sou uma débil, uma retardada. E quando eu tive o prazer
de conhecer a verdade, de estudar essa Bíblia, eu me tornei uma sábia. Um diploma não pode te dar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus vem da quê? Das palavras de Deus. Vem dos ensinamentos de Deus. Quando você pega os primeiros 5 livros da Bíblia, ensina até você lavar as mãos. Toda a verdade que a gente conhece no mundo veio da Bíblia. Todas as certezas que o mundo tem veio da Bíblia. Todas as leis que o mundo possui veio da Bíblia. Toda a Constituição foi formada pela Bíblia. E hoje coloca a palavra, a Bíblia coloca a imagem da cruz como fraqueza. Mas é a maior fortaleza que temos é a cruz. Porque se não fosse por ela, nada aqui estaria vivo ou real. É fraqueza. E nós precisamos dessa fraqueza. Porque a fraqueza que o mundo fala é a única coisa que nos mantém aqui. 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. O que para o mundo é insignificante, desprezado, é aquilo que a gente pega. Deus, ele tem um prazer de pegar as coisinhas pequenas, os miseráveis, os improváveis, desprezáveis, os insignificantes. Então, quando sempre presta muita atenção, quando você vê alguém batendo, o outro não tendo misericórdia. A Bíblia fala ainda em Provérbios. Não se alegra com a justiça de Deus sobre os seus inimigos, senão Deus tira a mão. Tem gente que se alegra e Deus tira a mão porque você está se alegrando por algo que o cara está colhendo. Mas a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Que quando você se coloca nessa posição tão humilde e essa posição de obediência, que para o mundo é desprezado essa questão de valores, ele pega e o que nada é para reduzir a nada o que é. Para o mundo isso é nada, é insignificante, desprezado, e Deus reduz esse nada no nada deles. Isso é algo muito forte, porque isso a gente vê que o que mais confunde o mundo é o que a gente está falando aqui. Assustam as pessoas, que motivam e que ainda que estremece esses tipos de trabalho, esse tipo de ensinamento que Paulo fala sobre em Coríntios. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus. Por iniciativa de Deus, nós estamos hoje na graça. E para nós isto é justiça, santidade e redenção. Deus fala primeiro de uma justiça. Deus fala sobre um dos atributos, tanto que você vê Jesus falando ainda, que tanto de justiça, nós sabemos que busca o reino dos céus e a sua justiça. A justiça de Deus fala de uma integridade. Quando nós se tornamos justos, não é uma pessoa imparcial. Uma pessoa, ela é totalmente parcial. Uma parcial para Deus. Quando você está inteiro em Deus, você se torna um justo. Quando você está parcial, você se torna injusto, porque a parcialidade provém o quê? De uma contaminação. A gente está o quê? Parcial com o quê? A Bíblia diz que quando você é amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo. Mas se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Nós não podemos estar 99% justo. Nós não podemos estar 98% em justiça ou integridade. Precisamos entender que a justiça, depois da justiça, quando você fala, você vê os atributos de Jó. Você vê o que exigiu de Abraão. A integridade, você precisa estar por inteiro. O homem reto,
o homem íntegro, a integridade, a retidão, se desviar do mal, o temer a Deus, os 4 atributos de Jó. Sempre você vai falar de integridade, que quer dizer o quê? É uma pessoa justa, uma pessoa que é guiada, uma pessoa que está por inteiro, uma pessoa que anda em santidade, uma pessoa que entendeu o que é redenção. Então, Paulo está dizendo e está nos ensinando sobre isso. Ainda no 31 aqui, na CF, que eu li na NVI, fala: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Que quer dizer o quê? Se você quer se engrandeça em Deus. Se você se quer gloriar em algo, porque tem muitas pessoas que acreditam que é o talentoso. Não, porque eu tenho esse talento, eu consegui, eu conquistei, eu sou o melhor vendedor. É eu que mantenho meu casamento. É eu que sou essa pessoa que não sei o que, fiz não sei o que. Eu tenho tais contatos, consegui tal, descobri tal medicamento. As pessoas esquecem que a gente só tem algo porque vende alguma coisa. Às vezes ficam muitas perguntas, como eu até coloquei aqui. Qual é a sua relevância no reino? Qual a sua importância para o reino? Você faz diferença na sua casa? Você faz diferença no seu trabalho? Você está andando na terra? Está orando no altar? Já saiu da zona de conforto? Permanecemos no lugar certo, fazendo o que sabemos, fazendo toda a vontade de Deus? É a atitude dos vencedores. Somos orientados a permanecer no Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. No livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Por que o Senhor precisava falar sobre eu sou a videira verdadeira? Quando você fala de videira, você fala de algo que muitos acreditam que podem se tornar uma videira, passando ou querendo ser. Isso a gente vê muito em altares. Pessoas que ao invés de você voltar, e essa pessoa entender que quem vai trazer a vitória dela, quem dá cura para ela é Deus, coloca o quê? Como ele é a videira, o pastor é a videira. Eu já vi muita coisa de pessoa pegar toalhinha, pegar não sei o que, tijolinho, de colocar coisinha, de fazer o que a pessoa... Eu vi uma vez a pessoa sentar numa poltrona, numa cadeira, e as pessoas passarem, encostar o pé na pessoa, encostar a mão no pé da pessoa para receber cura. E você vê que isso é continuamente, acontece, porque a pessoa ela acha que tanto ela que é a fonte, e leva as pessoas também a acreditar nisso. Mas ela não estaria lá nessa posição de fonte se não tivesse esse público para essa fonte. Ninguém chega numa posição dessa sem alguém não aplaudir por trás. Mas o Senhor fala, a videira vem de mim. A única forma de alegria, e não é a diferença, tem uma diferença muito clara, de uma felicidade para uma alegria. A pessoa pode ter momentos de alegria, mas a felicidade vem o quê? De uma essência. Você pode estar em qualquer lugar, mediante a qualquer problema, em qualquer trabalho. Você, o Senhor disse, deixo-lhe a paz, deixo-me a minha paz. Nós temos a paz do Senhor, não importa a perturbação fora de mim. Importa que eu tenha paz. Não importa a tristeza ao meu redor, importa que eu tenho alegria. Não importa o ódio ao meu redor, importa que eu tenho o amor de Deus.
E nada pode me tirar isso. Você pode entrar no lugar de miséria, você lava a prosperidade. Por quê? Porque você foi cheio de algo. Nós somos cheios do Espírito. O Espírito que está em nós, ele não entrega para nós, ele entrega para nós transbordarmos sobre outras pessoas, em cima de outras pessoas. Eu sou a videira, o Senhor é a videira, Ele é a única videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. O que o agricultor faz? Quem pode me falar? Ele cuida, ele planta, foi Ele que colocou lá. Quem criou? Deus, Ele criou. Se Ele criou o quê? Quando você pega Jesus, ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. E quer dizer o quê? Você precisa entender que nós não chegamos em Deus se não passar por Jesus. Existe um caminho que Jesus traçou. Existem os ensinamentos que Jesus nos ensinou. E nós precisamos estar neste ensinamento. Não existe o padrão. Hoje nós não vivemos no tempo da lei. Vivemos no tempo da graça. A graça exige o quê? Intenção e motivação. Você não adianta fazer, você tem que viver. Você não adianta aparecer, você precisa ser. Não existe eu dar um sorriso externo, eu preciso sorrir internamente também. 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o fruto, todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. Esse versículo é poderoso. Porque as pessoas elas confundem que parece que está sendo cortada, mas está sendo podada. Outros acham que está sendo podada, mas está sendo cortada. Se você não conhece, não vive, você não tem relacionamento com Deus, se a gente não vive sendo guiado pelo Espírito Santo, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se é um teste ou é um ponto final. Você não sabe se é vírgula ou ponto. Você não sabe se é parágrafo ou você agora vai mudar de frase, vai mudar de tempo, vai mudar de estação. Se eu tenho que parar aqui ou você tem que continuar? Ixi, eu passei situações com uma pessoa que, meu Deus do céu, a gente não sabe. Chegou num ponto que não sabia se era poda ou era corta. E você achava que era uma coisa, achava que era outra, e você vai fazendo, e você vai orando, e eu fui lá. Vai na empresa, madrugada, de manhã, tarde, vai de tudo. Oramos, fizemos, buscamos por essa empresa. Mas naquele momento não era poda, era corta. Deus queria cortar aquele lugar daquela pessoa. Por quê? Porque aquele lugar, havia uma contaminação, uma fundação do pecado. Foi feito em cima de um alicerce de areia e aquilo não era mais para continuar. Então você vê que chega num ponto, eu cheguei a chegar num ponto, Deus assim, orar, jejuar, que não tinha mais o que fazer. E a gente começa a entender que Deus realmente queria que aquilo acabasse. A gente quer muitas vezes uma poda. A gente quer que o Senhor restaura. A gente quer que o Senhor restitui muitas coisas. Mas tem hora que Deus mesmo fala, acabou. Quando você pega o caso de Davi, o primeiro filho de Betseba, você via, havia uma luta ali. Havia uma entrega. Havia um pedido de misericórdia. Havia um homem que estava prostrado em jejum, orando, vestido de pano de saco, buscando a misericórdia de Deus. E não foi. Mas você vê também um homem com a consciência certa e falando, aquela criança não vai vir a mim, mas eu irei a ela. Ele sabia onde ela tinha ido. Ela tinha ido, estava com o pai. Mas toda aquela situação você vê Deus tirando uma coisa boa. Dali, você vê um homem que depois teve Salomão, que somente abaixo de Jesus foi o mais sábio. O homem mais sábio que pisou nessa terra. Então, quanto mais você se aprofundar em Deus, mais você vai entender o que é poda e o que é corta. Porque tem coisa que você tem que cortar. Tem coisa que você tem que cortar amizades da sua vida. Você tem que cortar relacionamentos tóxicos.
Você tem que cortar pensamentos, tem que cortar procedimentos errados. Você tem que cortar coisas da sua vida. Agora, quando Deus quer podar, a gente vê que Ele poda e Ele traz uma situação que não é o fim, mas é o quê? Um recomeço para algo. Ele vem para te fortalecer. Deus não queria que Jabim, né, e Cícera acabasse com Israel. Por isso que uma mulher se levantou. Aquele momento era uma poda, mas eles precisavam entender, chega de idolatria. A idolatria tem que acabar. É muito fácil criar um Deus. Mas é muito difícil manter o único Deus. Porque fazer um Deus é coisa rápida. Você vai lá, pega uma joia, pega um brinco, pega não sei o quê, funde tudo e cria um bezerro. 2 minutos está feito. Agora, aquele bezerro não fala, aquele bezerro não exige, aquele bezerro você faz o que você quiser. Agora, o nosso Deus, Ele exige. O nosso Deus, Ele dá condição para você fazer. O nosso Deus é o único que faz, mas também é o único que cobra e pode podar ou cortar. Então, se você está ligado ao ramo, está ligado a Jesus, nós precisamos agradecer pelo cortar e pelo podar. Nós temos que agradecer sempre. Isso é um ponto muito importante. Porque nessa situação ainda que eu falei agora, a gente vê Deus operando. E você vê esse amor. E você vê que essa pessoa, depois de ter finalizado tudo isso, Deus ainda dando misericórdia, ele saindo com bênção, testemunhando já coisas poderosas, mesmo sem loja. Aí você fala, como isso? É porque Deus gosta de pegar aquilo que é desprezado, insignificante, uma situação que você vê que nem a loja estava aberta, assim, não tinha condição, não tem condição. E Deus manda dali, manda mensagem dali, liga dali, e você vê as coisas casando, você vê Deus abençoando, você vê o amor de Deus na vida dele. 3. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, ou seja, palavra que o mundo fala, você não está limpo. Então, as palavras que nós estamos ouvindo de Deus, isso vai limpando. O que limpa? Nada, a gente não acaba sendo um acumulador de palavras. Mas a palavra ruim tem que sair, ser trocada pela palavra boa. Então a gente vai limpando, é um processo, né? Purificação. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se nós permanecermos no Senhor e Ele permanecer em nós, nenhum ramo, olha aqui, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então, você quer dar fruto, tem que permanecer no Senhor. Você quer testemunhar, tem que permanecer no Senhor. Você quer crescer e evoluir, quer ser curado, quer viver restaurações. Nós precisamos estar ligados. Porque isso aqui é algo que exige muita força. Débora, ela passou por muita situação. Tem muita gente que está passando por muitas situações, vendo gente batendo de frente. Isso que causa o quê? Um amedrontamento, causa abusos, traz traumas. A todo momento a gente vê isso. Agora mesmo eu estava vendo, né? Que foi, parece que aconteceu hoje ou ontem, não lembro direito. Né? Uma professora numa escola, uma creche do estado ali de Pernambuco, lá ensinando, né? E aquilo não era pauta de aula, aquilo não era para estar, né, acontecendo na sala de aula para aquelas criancinhas,
Mas naquele momento ela começou a abrir, parece que tinha feito meio que uma votação, uma simulação para criancinha, né? E é uma coisa tão suja, que ela colocou e influenciou aquelas crianças, né? E várias, ela estava abrindo uma urna e tirando os números 13. Né? O 13, quem já sabe o que eu estou falando. Batendo palma. E aí, quando tirava o outro número, ela não colocou nem o número real, que é o 22. Ela colocou 40. E aí falou assim, esse aqui é o bolsolixo. E falava, não pode, ir fazendo aquela coisa nojenta, mexendo nas nossas crianças. E tinha 2 professoras batendo palma. Aquela coisa que não precisava. Aquilo não é pauta, aquilo não era para falar, aquilo não era nem para estar. Tanto que foi toda uma situação, tudo agora tá em apuração aí, não sei o que vai acontecer. Mas a gente sabe que isso já está acontecendo. E se a gente não entender que a posição, e precisa nos posicionar e permanecer numa videira, porque a videira te traz o quê? Te traz uma coragem, te traz o quê? Buscar um não acomodação, mas um rompimento, a gente começa a dar fruto. Se a gente não começar a dar fruto para as crianças, a gente vai destruir mais uma geração. Uma geração que já passou por muita coisa, e a gente precisa colocar que a nossa opinião da palavra precisa ser colocada na cabecinha deles. Próximo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Próximo. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se nós não permanecemos no Senhor, nós é tirado, nós é arrancado, nós somos jogados fora, nós secamos. Eu ainda dei o exemplo esses tempos atrás, é como você pega uma rosa. No Dia das Mães, né? No final de semana que você quer fazer um agrado para sua esposa, na semana, os homens estão aí, sabe, né? Que vai ter que comprar uma rosa amanhã, não adianta ser aquelas, né? De sinaleiro, tem que ser aquelas colombianas, sabe? Aquelas colombianas, o dobro do preço, parece uma bola um donut gigante. Então, tem que agradar. Então, quando você pega uma rosa, você vê que ela é muito bonita, né? Você vê que é uma criação de Deus aquilo. Mas depois de uma semana aquilo seca, porque aquilo não está ligado mais. Aquilo não está ligado a nada. E aquilo que era tão bonito, aquilo que era tão agradável aos olhos, aquilo que você fica olhando, hoje em dia você vê várias cores. Você vê azul, amarela, branca, você vê de todas as cores. Aquilo fica preto, aquilo seca, aquilo quebra, porque não tem mais a seiva, mais esse alimento da planta. Se a gente é arrancado de Cristo, a gente é jogado fora, a gente seca. E esses ramos secos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Não fica somente algo seco ali, aquilo é jogado no fogo. Às vezes você vê muita gente há muito tempo seco nas igrejas. Você vê muitas pessoas secas no casamento. Você vê pessoas secas no trabalho. Você vê que aquilo já está fora de algum lugar, está fora da bênção. E aquilo ainda não é jogado fora. Você vê que é um processo. A pessoa que está seca, ela pode voltar a ser ligada no ramo. Mas você vê que tais ramos são apanhados, há um processo ainda. Você vê que não é João 15,6 fala de um processo que ainda dá a possibilidade de um plano de misericórdia. E são lançados ao fogo e queimados depois.
Por isso que quanto mais tempo a gente demora, pior fica. Se a gente busca essa restauração, o Senhor ele tem o maior prazer de você voltar a ser ligado à videira. Nós nunca podemos sair desta videira. Essa videira, mesmo a sua situação financeira, situação na saúde não está das melhores. Mas você está ligado ao Senhor e você sabe que talvez aquilo é uma poda. E aquilo você pode sim passar por esse processo e transformar neste problema em um grande testemunho. Nós possamos vencer esses problemas. Isso há uma possibilidade. Mas se você deixa as coisas piorar, cada vez mais fica mais difícil. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Se isso o Senhor volta a falar. Ele falou no versículo 4 e ele volta a falar no versículo 7. Se há uma possibilidade de vocês permanecem em mim e as minhas palavras em nós, porque se nós estivermos ligados à videira e a verdade, as palavras, a espada do Senhor estiver afiada, permanecerem, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se nós queremos algo, nós precisamos dar condições de pedir. Não adianta se somente estar ligado. Eu estou ligado no Senhor, mas não leio uma Bíblia. Eu estou ligado no Senhor, mas não conheço a palavra. Eu estou ligado no Senhor, mas não conheço as suas verdades. Há uma condição aqui. Se eu dou as condições propícias, o Senhor ele me dá um cheque em branco para você pedir o que quiser. Aqui uma liberdade e é o Senhor, ele não se nega. Pedirão o que quiser, o que você quer? O que você busca? Porque o Senhor fala, aquele que busca encontra. O que você está pedindo? O Senhor diz, aquele que pede recebe. O que você quer? Porque se nós estivermos permanentes no Senhor, ligados, frutificando, dando frutos e as palavras fixadas no nosso coração, nós pediremos o que quiser e aquilo será concedido. Curas serão concedidas. Libertações, restaurações, clientes novos, casamento. Uma vida poderosa, testemunhos gloriosos. Essa é a possibilidade. Essa é a autorização do Senhor. Ele autoriza isso. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Olha que privilégio. Que privilégio eu vou ter se eu vou glorificar a mim mesmo? Qual é a glória que a gente recebe? Mas a gente sabe que o motivo de eu ter vitórias, curas, libertação, dinheiro no bolso, é porque Deus é glorificado. Tudo tem que voltar para Ele. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Não é fruto, é muito fruto. Porque fruto até um ímpio pode dar. Agora, muito fruto de um incapaz, de um desprezado, de um insignificante, aí sim nós damos e confundimos o mundo. Quanto mais confusão, quanto mais essa falta da compreensão do mundo, mais nós nos tornamos uma incógnita para o mundo. O mundo ele confunde, quando o mundo pega um povo como nós, que passamos pela pandemia, e eu falo nós mesmo, Ministério Mudança de Vida, passamos fazendo mais, alimentando mais, ajudando mais, doando mais, ajudando famílias, visitas, hospitais. Porque mesmo que a gente não podia entrar no hospital, a gente estava lá na calçada, com a mão estendida, orando por aquele povo. O povo do hospital. Eu fiz. Tem várias mulheres, líderes, fazendo há anos isso aqui. E eu peguei uma época que eu fiz semanas e semanas e semanas e semanas.
Peguei uma época, depois eu fiz 7 semanas também orando em cada hospital, fui várias regiões, desde Itaquera, Faria Lima, a gente ficou... Porque antes do evangelismo, eu parava no hospital e a gente o quê? Todos os evangelistas estendiam as mãos, louvavam. Tinha uns espíritos de porco que ficavam enchendo o saco, mas a gente continuava do mesmo jeito. E você vê aquelas pessoas lá acenando, aquelas pessoas lá no hospital, nos leitos, cheio de máscara, tubo. E eu tenho certeza que aquelas orações chegaram e levaram curas para aquelas pessoas. Não foi à toa. Nós damos condições ao Deus. E nós pedimos por essas pessoas. E assim serão os meus discípulos. Quando nós glorificamos a Deus, dando fruto, nós somos tão privilegiados que quanto mais você fica rico, abençoado, feliz, mais você glorifica a Deus. Quanto mais a gente é abençoado, mais a gente vira um testemunho. Por isso que a gente tem que dar mais condição. Não tem que ter preguiça. Entender que a nossa vida é isso aqui mesmo. E ela é maravilhosa. Quando eu comecei a ler aqui, eu falei, lembra quando vocês eram, quando chegaram, quando o Senhor chamou? A gente já sabe, a maioria sabe como é do outro lado. A gente sabe o que não é dar fruto nenhum. A gente sabe o que é viver por uma vida vazia. A gente sabe o que não é se posicionar, não se levantar para nada. Sempre se acovardar e se amoldar aos padrões do mundo. Agora você também tem que ter esse entendimento e essa força para não se amoldar e para não dar mais frutos por si, mas dar fruto por Cristo, viver por Cristo, amar por Cristo, viver essa vida poderosa por Cristo e saber que nós temos esse presente, essa possibilidade de agir como Débora. Não preciso fazer força para eu frutificar. Porque frutos provêm de um relacionamento com Deus. É possível e totalmente plausível quando a gente se relaciona com Deus, permanece em Deus, é automático nós damos frutos. Eu estava ainda falando com uma pessoa recentemente, e a pessoa tinha várias situações, casamento, família, várias coisas. E eu não sabia por onde começar. Não, casamento não, era outras áreas, estou lembrando aqui. E chorando demais. E eu falei, às vezes você está olhando para tanto, você está parecendo aquele brócolis, né? Aquele cheio de problema, aquela cabeça de brócolis, cheio de problema. E eu falei para ela, foca num só. Para de ficar, deixa o diabo fazer ser andar a tua cabeça. Foca num só, se relaciona com Deus. Você vai ver tudo se resolvendo. Volta para Deus. Foca a sua vida espiritual. Tem uma rotina, uma disciplina em Deus. Você vai ver as coisas parecendo um dominó, um caindo atrás do outro. Isso é maravilhoso. Porque você não faz força. Deus ele vai fazendo, parece automático. É uma coisa poderosa. E um problema dali é resolvido, uma carência ali é resolvida, uma insuficiência de não sei o que é resolvida, um problema naquela área. E ela entendeu, ela começou agora a começar a praticar. Praticando o quê? Permaneça no Senhor. Se nós permanecemos nele, as minhas palavras permanecerem em você, nós temos a possibilidade de pedir tudo. O momento é você pedir tudo. Porque isso já foi lhe autorizado a pedir. Se foi autorizado o momento de nós fazermos a nossa parte, porque se a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Vamos orar. Se coloque de pé. E decisões precisam ser tomadas. Numa madrugada como essa, Deus nos dá a possibilidade de tomar grandes decisões. Decisões de nos posicionar, nos levantar e começar
a permanecer no Senhor, em plenamente. O Senhor, Ele fala aqui, lembra como vocês chegaram no Senhor quando foram chamados. Nós chegamos de várias maneiras. E quando nós chegamos, nós tínhamos vários vícios. Vícios morais, emocionais. Agora, será que esses vícios foram totalmente sanados? Se ainda há algum tipo de vício que não foi tirado, se ainda nós não estamos inteiros no Senhor, o momento de nós estarmos inteiros, buscar essa integridade, buscar essa retidão, buscar esse domínio próprio, buscar essa nova transformação. Pai amado, Pai querido, nós estamos na sua presença, meu Deus, e agradecemos, meu Pai, por tudo. Obrigado por essa mensagem, obrigado pela palavra, obrigado, meu Pai, pelo seu amor, meu Deus, pelo seu cuidado. Visita cada coração, Senhor. Meu Pai, o Senhor está nos mostrando, meu Deus, que nós precisamos colocar o que é mais importante, Senhor. Meu Pai, nós precisamos nos posicionar, nos levantar. Nós precisamos, meu Pai, impactar, estar ligado às videiras, meu Pai. Meu Deus, nós precisamos voltar, meu Deus, àquele primeiro amor. Voltar ao tempo, meu Deus, que era mais importante, aquilo que era mais importante na nossa vida. Meu Deus, visita cada coração. Meu Pai, que aonde, meu Pai, há situações mal resolvidas, não resolvidas, o Senhor começa a resolver. Começa a restaurar, comece a curar, meu Deus. Meu Pai, que curas e libertações sejam estabelecidas, e meu Pai, e derramadas, meu Deus. Meu Pai, nós não podemos mais aceitar se amoldando, meu Pai, se acomodando, meu Pai, tendo essa fraqueza, Senhor. Quantos estão ligados à fraqueza? Quantos não entenderam, meu Deus, que a fraqueza do Senhor, meu Pai, é a nossa força. Meu Deus, que a sua fraqueza, meu Deus. Meu Pai, que a sua misericórdia. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar essa misericórdia. Meu Deus, que o Senhor possa restaurar a nossa vida, restaura a nossa família, restaura o nosso financeiro, restaura o nosso emocional, restaura, meu Pai, o nosso espiritual. Eu oro, meu Pai, e quero abençoar a cada um, meu Deus, e pedir, meu Deus, que esta palavra, meu Pai, venha frutificar, meu Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, elevar e sustentar, meu Deus, para um novo ciclo, um novo tempo, uma nova, meu Pai, uma nova visão, Senhor. Meu Pai, que relacionamentos sejam restaurados. Oh, meu Deus, restaura, Senhor. Restaura, meu Pai. Vai restaurando. Enquanto nós estamos nessa madrugada, meu Pai, visita a casa. As casas, meu Pai, aonde? Aqueles, meu Pai, que estão sendo um problema. Que estão sendo, meu Pai, uma pedra no sapato. Quantos, meu Pai, estão na posição, meu Pai, de muro, de atraso. Meu Pai, pessoas que estão colocando, meu Pai, problemas aonde não há, atrasos aonde não existe, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa fluir. Derrama essa unção da fluidez. Derrama, meu Pai, essa unção, meu Deus, esse favor, esta graça, essa multiplicação de graça. Eu consagro, abençoo sua vida. Meu Deus, que aonde o teu povo tocar, meu Deus, as bênçãos acompanhem. Aonde tocar, contratos sejam assinados, curas sejam estabelecidas. Nós oramos, meu Pai, pedimos que o Senhor venha, meu Pai, levantar a cada um, meu Deus, e que possamos nos posicionar, Senhor, que a nossa casa, meu Pai, venha ser impactada, a nossa família, aqueles que cruzaram o nosso caminho, meu Deus. Meu Pai, levanta o povo do Ministério Mudança de Vida, levanta, meu Pai, os membros, meu Pai, resgata, traga de volta, meu Pai, faça, meu Deus, essa restauração, meu Deus, integral, meu Deus, na vida de cada um. Meu Deus,
que nós possamos pedir, meu Deus, e tudo que for pedido seja concedido, Senhor. Tudo que for pedido seja entregue. Meu Deus, que as tuas palavras, meu Pai, esteja viva dentro de nós. Meu Pai, cheia, meu Pai, cheias de fogo, meu Pai, ativas, meu Pai, nas verdades do nosso coração, meu Deus. Eu quero, meu Pai, pedir, meu Deus, que o Senhor continue sustentando, continue nos ajudando, continue, meu Pai, nos abençoando, nos ajude, meu Pai, meu Deus, neste país, nessa nação, meu Pai, perante aos jovens, meu Pai, dentre as crianças, dentre os pais, dentro, meu Pai, a cada um, meu Deus, que se posiciona, meu Pai, que o Senhor faça, meu Pai, impactar mais pessoas, que seja, meu Pai, um movimento, meu Pai, meu Deus, um movimento, meu Deus, que venha trazer, meu Pai, essa restauração para o Brasil, restauração para o país, restauração para os estados, cidades, sobre os municípios, meu Pai, que o Senhor restaure, meu Pai, seja um mover poderoso, meu Deus, nas ruas, nas capitais, meu Pai, meu Deus, das nações vizinhas, que sejam impactadas, meu Pai, pelo posicionamento do Brasil e do povo brasileiro, meu Deus, um posicionamento, meu Pai, fiel às verdades de Cristo Jesus. Sim, meu Deus, nós oramos, meu Pai, por uma igreja fiel, uma igreja forte, uma igreja que se posiciona de maneira correta, de maneira verdadeira, de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira corajosa, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue falando, conduzindo a todos nós, nos ajudando, nos sustentando, meu Pai, abençoando a nossa casa, que, meu Pai, que esta semente, meu Pai, do agricultor, meu Deus, venha frutificar. E que possamos, meu Pai, nessa quinta-feira, meu Deus, já enxergar, presenciar e testemunhar boas novas. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.